E aí, galera, como é que vai a sua atenção, memória, raciocínio, aprendizagem ou a produtividade no trabalho? Meu nome é Leonardo de Paula, eu sou médico neurologista e eu queria apresentar por vídeo para vocês como é que funciona o meu atendimento. Porque por enquanto a gente tem o PDF, a gente explica por escrito para os potenciais pacientes no WhatsApp, mas eu queria deixar bem mais esclarecido para vocês. A primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é que uma avaliação de uma queixa cognitiva, de um transtorno ou doença, não é algo simples, não é rápido. Então a gente precisa de um tempo maior de consulta para poder realmente fazer essa investigação e planejar o tratamento, ok? Então a minha primeira consulta é de 1h30 e as demais são 1 hora. Para a gente poder realmente pegar toda a história do paciente, eu preciso saber como é que é o funcionamento base do paciente, saber a história da infância, como é que ia na escola, como é que foi na faculdade de repente, como é que foi para trabalhar, todos os outros sintomas que podem vir acompanhados com certos transtornos específicos. Então realmente a gente precisa detalhar bem essa parte e também saber como é que é o estilo de vida da pessoa e pegar todos os outros detalhes em relação a fatores biopsicossociais, certo? E outro detalhe extremamente importante é que eu não faço só investigação e diagnóstico. A gente tem como objetivo principal trazer qualidade de vida ao paciente. Então não é só aquela história de consultar uma vez, ou duas, ou três, ter um diagnóstico e deu pra vida, Não, a gente realmente está interessado, em manter um segmento para planejar a longo prazo quais que vão ser as demandas daquele paciente, o que é importante, que outros profissionais de repente pode acabar se beneficiando a longo prazo, como outras especialidades médicas, ou então a psicoterapia, um segmento com outras áreas multidisciplinares. Então nunca vai ser só uma avaliação, nunca vai ser só um diagnóstico. Às vezes a gente acaba realmente dando alta para o paciente depois da primeira e segunda avaliação, mas é porque talvez aquele caso não seja para o neurologista. Mas aí isso vai depender de cada caso. Isso também implica uma coisa muito importante na medicina contemporânea, que é a tendência da gente realmente botar o paciente como papel central da consulta. Então a gente não assume uma postura realmente hierárquica, do médico decide tudo. O paciente realmente ele tem que estar envolvido nas decisões, e é importante escutar o paciente. Então a consulta começa com uma fala livre, Claro, primeiro eu vou perguntar, quem que tu é, qual que é a tua idade, onde que tu mora, o teu trabalho, a tua formação, se é casado ou não, outros aspectos importantes à sua identidade. Depois a gente detalha uma queixa principal, que é um resumo do que é a demanda, e depois a gente começa a coletar a história, tá? E a coleta da história, então, ela vai desde a infância, os sintomas atuais, buscando, de repente, algum transtorno específico ou outro de acordo com a suspeita inicial, mas às vezes a gente muda também o rumo da investigação ali no meio da consulta, pensando que pode ser outra coisa, ou então com outros transtornos associados. Isso é feito com calma, A não ser, claro, se você fala muito rápido que eu vou precisar te interromper educadamente de vez em quando, não tem problema. E além dos sinais e sintomas clássicos de cada transtorno que a gente está buscando em relação à esfera cognitiva, a gente também tem que ver a parte psicológica, o funcionamento psiquiátrico também do paciente, o estilo de vida, como é que é o sono, como é que é a alimentação, se está fazendo atividade física ou não. E mais importante de saber se está fazendo ou não é qual que é o motivo que pode de repente impedir a pessoa de conseguir aderir, de ter uma consistência nesses hábitos de vida, ou o que pode impedir de gerar uma mudança. Tá. Isso acaba sendo um pouco discutido, talvez, em consultas assim, de uma forma geral, mas é de extrema importância a gente priorizar isso numa consulta cognitiva, porque todos esses fatores vão interferir muito na capacidade de atenção e em outros fatores de esferas cognitivas, o que pode gerar ali sintomas de esquecimento, piora da produtividade, procrastinação, ou alterações do sono, por exemplo, Então, tudo isso é mega importante. Eu vou querer saber também como é que é o funcionamento do seu corpo, se você tem outras doenças relacionadas à parte clínica, como por exemplo hipertensão, diabetes, se de repente tiver pressão alta, ou tiver alguma outra comorbidade, às vezes pode atrapalhar o tratamento, Então, até a parte urinária, a parte evacuatória, a parte alimentar podem também interferir com alguma parte do tratamento. Se tem algum exame de sangue recente que a gente possa olhar os resultados, às vezes tem algumas coisas que a gente precisa corrigir, que podem interferir com a cognição, como por exemplo a falta de vitamina B12, alguma disfunção da tireoide, mas acaba não sendo um tudograma. Eu nunca vou pedir um exame com mais de 30, 40 exames assim, a não ser que seja estritamente necessário, mas isso é muito raro. É de extremo interesse meu também saber quais são as medicações que você está usando
e também as suplementações e vitaminas que você usa, porque nós temos uma crescente, uma tendência das pessoas tomarem suplementos ou fitoterápicos que muitas vezes podem ter efeitos colaterais dependendo do paciente, né? E às vezes a pessoa usa uma lista enorme dessas substâncias, então a gente precisa saber. E as medicações principalmente, porque muitas medicações, por exemplo, né, alguns tipos de antidepressivo, né, até remédio para incontinência urinária ou então para alergia, né, o remédio para dor, em idosos principalmente, podem trazer algum grau de disfunção cognitiva. Então é mega importante a gente revisar isso também. O histórico familiar sempre vai entrar na avaliação também, porque muitas doenças podem ser geneticamente determinadas, tá? E até para a gente também entender um pouco melhor a dinâmica familiar. Isso pode mudar o diagnóstico, então, mesmo que de repente seja algo que não lembre tão bem, às vezes pode apontar para alguma coisa diferente. E depois também eu vou querer saber como é que esse é o meio psicossocial, né? Com quem você mora, né? Se você fuma, se você bebe, né? Se você usa alguma substância. E isso tudo tem uma determinante psicossocial pro tratamento e para as patologias também muito importante. Quando na avaliação presencial, a gente vai fazer um exame físico, né? Às vezes mais resumido, conforme o caso, né? E principalmente em caso de demência, mais elaborado, tá? Porque isso também pode mudar o nosso diagnóstico e nos apontar algumas pistas de onde realmente começar a investigar. A solicitação de exames é extremamente criteriosa, certo? Então os exames eles se chamam complementares justamente, né? Não é à toa, certo? Porque, por exemplo, a gente não vai pedir uma ressonância, um eletroencefalograma se a suspeita principal, por exemplo, for só TDAH, certo? Mas, por exemplo, se a gente achar que de repente uma criança, né, possa estar tendo crise de ausência, que é um motivo para pedir eletroencefalograma, né, daí a gente pede o eletroencefalograma, por exemplo. Se a gente achar que a pessoa realmente tem um quadro de demência, a gente solicita uma ressonância, ou se a gente pensa que possa ser algum outro diagnóstico, né? Então, de repente, ali o paciente mais idoso tem uma tendência maior a realmente receber um pedido de ressonância. Mas lembre-se que esse tipo de exame, para muitas condições, não é diagnóstico, certo? Então, para TDAH, para autismo, não se pede ressonância ou tomografia, né? Ou eletroencefalograma isoladamente, a não ser que tenha uma suspeita de algum transtorno específico, por exemplo, no autismo, que possa ser genético, certo? Ou na suspeita de déficit intelectual. Então, são exames solicitados de forma bem criteriosa. Depois disso tudo, são formuladas as hipóteses diagnósticas e discutidas com você, certo? Porque é muito importante que você entenda o que foi discutido. Não adianta eu só conversar com você, formular a hipótese diagnóstica e não te falar o que eu achei, certo? Você faz parte, né, tanto do planejamento terapêutico, certo? Mas para fazer parte disso, você precisa primeiro entender o que está acontecendo. Ok? Seja, por exemplo, se tiver um diagnóstico já afirmado na primeira consulta, mas por vezes a gente tem que explicar. Ainda não temos certeza do que você tem, vamos fazer uma nova avaliação, né? Ou então testar algum tipo de tratamento, ou então ver tal exame. Por vezes, casos de autismo, TDAH, precisam de avaliação neuropsicológica, certo? Mas, de qualquer forma, tendo certeza ou não de diagnóstico que a gente estiver tratando, né? A gente vai passar essa impressão para vocês. E depois, de acordo com o planejamento terapêutico, não necessariamente você vai receber medicação na primeira consulta. E não necessariamente vai receber uma medicação que você espera na primeira consulta. Então, por exemplo, para um caso de Alzheimer, certo? Por exemplo, paciente com agitação, ali, muitos sintomas cognitivos, por vezes a gente vai querer ser mais conservador e não dar tratamento medicamentoso de primeira linha. Porque a primeira linha muitas vezes é comportamental. Aí vai ser orientação, certo? Ou, por exemplo, para algum caso de TDAH, muitas vezes a gente não vai iniciar uma Ritalina ou Venvanse de cara. Muitas vezes a gente vai tratar a ansiedade primeiro. Ou então a gente quer ter uma certeza melhor do diagnóstico e investigar melhor primeiro, certo? Então a conduta nem sempre é o que você espera, isso é importante saber. Mas com certeza vai ser uma conduta bem planejada. E isso vai envolver também não só o pilar medicamentoso, mas o pilar muitas vezes da psicoterapia, certo? Porque se tratando de distúrbios cognitivos ou então que tem junto algum sintoma comportamental ou que envolvam organização, funcionalidade, autonomia, a psicoterapia tem um papel fundamental e por muitas vezes central, mais importante por vezes do que a medicação, porque na realidade elas são complementares, certo? Então, na maioria dos casos, quem passa comigo acaba recebendo alguma indicação de psicoterapia, certo? E o outro pilar seria o estilo de vida. Então, assim,
muitas vezes a gente vai passar muito tempo falando sobre o seu sono. Pode ter certeza disso. A higiene do sono é fundamental e é um dos fatores reversíveis mais fáceis, de repente, né, em muitos dos casos, de trazerem resultados mais rápidos. Porque às vezes ajustando a higiene do sono da pessoa que pode estar muito comprometida, a pessoa pode ter uma melhora muito grande com o que ela já conseguia ajustar, e às vezes com pouca coisa. E também orientando como aderir a essas mudanças e relacionando também com a atividade física e a questão alimentar. E perda de peso também quando necessário, né? E também vou explicar também quais são os exames que a gente vai, né, solicitar, né? Se de repente tiver algum exame mais específico, explicar o porquê. Então, por exemplo, uma polissonografia para alguém que tem uma suspeita de apneia do sono ou que tem roncos muito importantes, né, e que tenha cansaço durante o dia. Isso serve para a gente poder fazer o diagnóstico diferencial, né? E também explicar o que a gente vai fazer depois, certo? Então, quanto mais a gente tiver detalhado as próximas etapas das consultas seguintes, mais fácil fica de você entender o que você está fazendo, certo? Então, a gente não vai deixar realmente de conseguir ter essa abordagem que envolve o paciente na explicação. Mas, claro, por vezes, 1h30 de consulta pode não abranger tudo, por mais incrível que pareça, tá? Então, a gente pode, às vezes, deixar algumas coisas para resolver na segunda, terceira consulta, e isso não tem problema, certo? A medicina, muitas vezes, ela não precisa ter pressa, tá? A gente age de acordo com as prioridades daquele momento. E assim, como eu tinha comentado previamente, a gente tem que estabelecer um plano sólido de como é que vai ser o acompanhamento desde o início. Então, por exemplo, o TDAH e demência são acompanhamentos que são pelo resto da vida, porque nenhum deles tem cura. A demência, pelo menos, não até agora, certo? Então, o deixar delineado como é que vai ser o plano é importante, certo? E se você realmente tiver um diagnóstico de TDAH, fechar o diagnóstico de demência, ou às vezes mesmo sem fechar o diagnóstico, mas tendo fatores reversíveis de piora da cognição, né? Aí realmente esse planejamento vai ser a longo prazo, tá? Claro, por vezes a gente vê, não, realmente, essa piora da atenção, né, os esquecimentos são mais pela parte psiquiátrica e daí de repente a gente pensa, não, vamos agora referenciar para o psiquiatra e tranquilo. Ou então algum caso de autismo, né, alguma outra patologia psiquiátrica que tenha sintomas muito fortes, vamos deixar mais com o psiquiatra. Mas nada impede também que no segmento futuro você acompanhe com 2 profissionais, certo? E o neurologista fique mais de suporte. Mas, claro, né, para patologias mais graves, do tipo bipolaridade, né, um paciente que eventualmente tenha esquizofrenia, né, aí é realmente um psiquiatra mesmo, certo? Então, acho que deu para deixar bem delineado, tá? A questão, assim, de, né, como é que é a receita de medicações, etc e tal, de repente a gente pode detalhar em outro vídeo, mas é assim que a consulta funciona na sua base, tá bem? Um abraço, te espero na consulta.